Olá pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem, apesar ainda de estarmos no enfrentamento dessa pandemia. Na aula de hoje, nós vamos abordar elementos que dizem respeito a todos nós, independente de sermos da área da saúde, como pessoas que são atravessadas por inúmeras informações a todo momento e que influenciam comportamentos a partir dos nossos significados, né? De como nós significamos alguns fenômenos e nós passamos a naturalizá-los e como tudo isso acontece a partir das mídias sociais. Então, se isso afeta toda a sociedade, nós precisamos, portanto, ter uma visão ampliada em relação ao que compete o profissional da saúde, e aqui, no caso, o enfermeiro, a enfermeira, em relação às mídias sociais, no contexto da saúde, mas também nós vamos falar aqui das mídias sociais no contexto da educação na saúde para o processo de trabalho da enfermagem. O que pode, o que não pode, quais são os aspectos éticos, legais, quais são as estratégias que podem impulsionar, por exemplo, o gerenciamento do cuidado de enfermagem a partir de mídias sociais, na atenção básica, hospitalar. Mas antes de falarmos do processo de trabalho em si, nós vamos falar desse comportamento que é universal, né? Salvo devidas exceções, nós temos aí a maioria das pessoas utilizando mídias sociais. E essa utilização de mídias sociais não significa apenas entretenimento. Infelizmente não. Nós precisamos entender esse fenômeno como contexto de interação para a saúde, tanto no comportamento das pessoas em si, como também dos profissionais da saúde. Não só para orientar, mas também para que a gente possa entender que comportamentos são esses, para poder intervir de forma mais enérgica quando for necessário. Nós falamos em algum momento na aula anterior, né, apenas sinalizei, a relação das fake news. Mas existem muitas outras possibilidades que a gente pode abordar em relação às mídias sociais. Então vamos lá. A relação das mídias sociais e saúde, primeiro, precisa ser entendida como tudo isso, como essas mídias elas estão inseridas na vida das pessoas, mas como as pessoas assumem comportamentos diante dessas mídias. O que eu quero dizer com isso? Como as informações que chegam, a quantidade, a qualidade que chegam de informações para essas pessoas afetam comportamentos. Mas para a gente poder pensar como isso tudo é afetado, nós temos que entender também de uma forma ampliada. Primeiro, compreender que o conhecimento é um processo relacional. Isso implica dizer que importa muito mais a qualidade da interação do que a quantidade dela, né? Nesse caso de informações. O que eu quero dizer aqui também é quando nós assumimos que o conhecimento é um processo relacional, nós temos que entender quais significados as pessoas atribuem a essas relações. Então isso importa destacar quem fala e como fala. Se nós, profissionais da saúde, que pesquisamos, estudamos, desenvolvemos competências no seu conjunto de habilidades, atitudes e conhecimentos, não conseguimos estabelecer uma relação eficaz com os pacientes e suas famílias, e essas pessoas conseguem encontrar essa relação mais qualitativa, digamos assim, mais positiva, a partir de mídias sociais, não se enganem. É lá que essas pessoas irão buscar informações e, entre outras questões que irão influenciar o seu próprio processo de saúde e doença. Tá? Então não adianta pensarmos apenas a fake news como vilã no contexto da informação na era digital e especificamente nas mídias sociais. Nós precisamos entender também como é que esse fenômeno acontece para os aspectos positivos, né, em relação à democratização do conhecimento a partir dessas mídias, mas também os aspectos negativos, como a gente já mencionou aqui, já destacou. Por que é importante o profissional da saúde entender esse espaço como espaço de intervenção dele também? Porque as pessoas elas estão consumindo informações a partir dessas mídias. E se elas estão consumindo informações a partir dessas mídias, significa que, em parte, essas informações influenciarão a forma com que elas compreendem certos fenômenos. E esses fenômenos, esses significados podem influenciar comportamentos saudáveis ou não. E nós entendemos também que, dependendo do público, da forma de engajamento, de interação, nós podemos ter também importantes
retornos, né, do cuidado, das orientações que nós oferecemos. Nesse sentido, é preciso pensar também como é que nós conseguimos conectar políticas públicas numa relação descentralizada no que diz respeito à informação a partir das mídias sociais. Por exemplo, quando nós falamos que é importante ter medidas preventivas, saudáveis, por exemplo, para o sexo seguro, e a gente entende que existe um número crescente de jovens com HIV/AIDS. Ao mesmo tempo que a gente encontra esse parâmetro de aumento do número de jovens com HIV/AIDS e outras ISTs, nós temos também estudos que revelam que essas pessoas conhecem os riscos, conhecem, em parte, né, conhecem até a forma como tratar a doença. Mas o que nós precisamos então perceber nesse sentido é que a informação isolada não influencia o comportamento. Então é preciso retomar que o conhecimento é sim um processo relacional e nós temos que entender qual é a qualidade dessa interação. Se o profissional da saúde está distanciado dessas pessoas e de suas famílias, a mídia social aproxima de certo modo. E ela é frequente, ela é recorrente. Você pode pensar, por exemplo, a pessoa que vai até um profissional da saúde quando vai algo esporádico, né, de forma geral, salvo aí alguma condição mais específica. Mas a mídia social não. Todos os dias essas pessoas são bombardeadas, nós somos bombardeados por informações. Mas voltando a falar do processo do conhecimento relacional, eu quero destacar aqui para vocês uma teoria muito interessante para vocês pensarem como é que esse fenômeno acontece a partir das mídias sociais, a ponto de influenciar o comportamento das pessoas, não só no âmbito da saúde, mas de outras vulnerabilidades, da política, entre outras questões. O que nós entendemos é, quando nós buscamos apreender um objeto que a gente quer conhecer, nós temos apenas uma visão limitada desse objeto. O que na teoria do conhecimento significa dizer que quando eu, sujeito, quero apreender um objeto, eu vou traçar apenas uma imagem. É como se eu tivesse aqui de um lado, eu vou colocar aqui uma imagem para explicar. De um lado eu tenho a pessoa tentando compreender um certo fenômeno. E essa compreensão pela limitação humana, ela é realmente delimitada até um certo ponto. Isso significa que é ruim? Não, significa uma limitação da condição humana de apreender. É aquilo que a gente aprende lá na filosofia. Se eu mostro uma cadeira numa sala que as pessoas estão distribuídas de forma circular, se eu coloco uma cadeira posicionada no centro dessa sala, cada um vai enxergar um ângulo dessa cadeira. E essa visão, ela não necessariamente é distorcida, né? Ela apenas é limitada pela própria condição de observação. Isso significa que a dimensão ampliada desse fenômeno precisa ser pensada como é que nós conseguimos chegar a essa dimensão ampliada, multidimensional, para que a gente possa realmente ter compreensão daquilo que a gente está querendo conhecer. Mas por que eu estou falando tudo isso, essa filosofia toda, se a aula é sobre mídias sociais e saúde? Vejam bem, se essa imagem ela está distorcida em relação à pessoa que quer compreender algo sobre um aspecto de conduta, de comportamento para a saúde, ela é uma visão já limitada naturalmente, mas quando ela busca informações em lugares que são realmente carentes, frágeis em relação à credibilidade até científica dessas informações, essa imagem ela vai ser bastante distorcida. É aquilo que nós falamos lá da alegoria da caverna, também na aula passada, quando eu sinalizei lá uma imagem, quando as pessoas falam da pós-verdade, né? Que eu entendo que aquilo ali é a verdade absoluta. E nas mídias sociais, a recorrência dessas informações reforça o entendimento das pessoas, porque nós sabemos que as mídias sociais hoje você pode ter milhares de seguidores, mas você vai ver uma bolha. Então nós vamos ali entender que há um cruzamento de dados para que você possa interagir com pessoas que pensam de forma assemelhada. E isso faz com que você reitere aquele seu entendimento, porque as pessoas possivelmente estarão ali falando sobre a mesma coisa. Então,
eu quero dizer para vocês que essa relação de indivíduo e objeto, essa imagem projetada, ela também está influenciada pelas mídias sociais. Isso tudo alcança a dimensão da saúde. Não basta apenas entendermos a importância da comunicação, por exemplo, para a orientação na educação em saúde, né? Se nós entendemos que essa comunicação, por mais interessante que seja, ela é limitada, às vezes, ao contexto, ao cenário de cuidado onde nós exercemos o nosso processo de trabalho. Se é limitada ao contexto, o contexto físico, nós precisamos entender o contexto virtual como um espaço de cuidado também. Então eu quero trazer aqui para vocês algumas sugestões, algumas dicas, algumas estratégias que a saúde tem utilizado, desde artigos científicos da área da saúde, assim como em outras áreas, mas também estratégias para comunicar às pessoas. Eu quero destacar que quando eu falo de mídia social, eu não estou falando apenas de Facebook, Instagram, mas o próprio WhatsApp é uma estratégia. Quando eu utilizo aplicativos para saúde, também são mídias, plataformas que eu posso utilizar para o meu cuidado, para a orientação àquele paciente. Eu estou falando aqui só na educação em saúde, para depois falar da educação na saúde. Tá? Então é importante pensar sobre essa relação da imagem projetada e como a mídia social influencia esse comportamento a partir dessa imagem reiterada, às vezes com fragilidade, mas também pela quantidade de informação que nós acessamos. Essa quantidade de informação acessada, como nós destacamos lá, mencionei, ela também chega com mais recorrência para as pessoas na mídia social. E quando a gente fala, por exemplo, de artigo científico na área da saúde, como vocês também desenvolvem pesquisas e ao longo do curso desenvolverão aí algumas disciplinas, cursarão algumas disciplinas de pesquisa, esses resultados de pesquisa que influenciam o campo da saúde, a dimensão da saúde das pessoas ou do trabalhador, não necessariamente vai alcançar essas pessoas. Então, aproveitando que estamos aqui falando no âmbito da formação na graduação em enfermagem, nós precisamos entender que esse resultado, essa orientação, a partir das melhores evidências científicas, precisa alcançar as pessoas. E nós não alcançaremos as pessoas de uma forma ampliada, com impacto social interessante, se nós entendemos que esse retorno é apenas local. É apenas no ambiente, no cenário onde eu coletei os dados, onde eu desenvolvi a pesquisa. Então, nós precisamos entender a magnitude, né, a expressividade que as mídias sociais oferecem para que a gente possa fazer vários trabalhos em relação à saúde. Orientação, estratégias, diferentes grupos de vulnerabilidade, de promoção da saúde, entre outras questões. Então, é preciso entender nesse processo, a mídia social ela não é algo também aleatório. O que eu quero dizer para vocês? Não é uma ferramenta que foi pensada de qualquer forma para a gente utilizar de qualquer forma. Tem uma relação política na utilização das mídias sociais também. Por exemplo, vocês nunca se questionaram o fato de vocês poderem utilizar Instagram, Facebook, YouTube, todas essas mídias que são gratuitas? Vocês nunca se questionaram por que você consegue acessar um canal tão interativo e não pagar nada? A teoria da Big Data, ou Big Data, diz o seguinte, em relação a esses dados. Se você não paga, você é o produto. Nós somos o produto. O que isso significa? Significa que essas mídias sociais, elas influenciam tanto as pessoas a partir daquilo que elas acessam, e essa influência é tão poderosa no campo do comportamento que vai modular também um comportamento para o consumo. Se modula um comportamento para o consumo, isso vai afetar também o aspecto econômico. Então tem uma relação capital aí, né, nesse processo de acesso à informação a partir das mídias sociais. Quem aqui nunca pesquisou no Google um tênis, né, e depois acessou seu e-mail e apareceu lá uma propaganda do tênis no seu Facebook? Há quem diga, inclusive, que você falando perto do seu celular, você depois encontra acessos aí de propagandas.
Isso significa também que essa influência chega para o campo da saúde. Se as pessoas elas estão ali vivenciando bolhas virtuais nas suas mídias, é possível que elas acessem informações assemelhadas. E a pandemia, por exemplo, revela bastante disso. Né? De várias outras questões aqui que as pessoas recebem pelo WhatsApp, compartilham no Facebook. E se isso acontece e influencia o comportamento das pessoas para a saúde, então o enfermeiro tem que pensar, se isso está acontecendo a partir de mídias sociais, quais são qual é a expertise que eu tenho para pensar esse contexto para também intervir, não é? Então eu preciso destacar que essa relação da Big Data envolve alguns elementos, como volume, né, de dados, de informações, variedade, tá? Envolve a velocidade. Existe um estudo que revela, por exemplo, que as pessoas elas têm um tempo cada vez menor entre aquilo que elas acessam, por exemplo, na timeline, e aquilo que elas irão consumir. Então, dada a velocidade que é a quantidade, a velocidade e a quantidade de informação que chega para todos nós. Então, isso é muito interessante quando a gente pensa o seguinte, olha, você desenvolve um protocolo, uma pesquisa, a melhor evidência científica da saúde para impactar as pessoas, mas você não utiliza as mídias para fazer também isso. Isso tem sido uma preocupação também das grandes revistas científicas do mundo todo, quando começam a entender que a partir das mídias sociais as pessoas acessam com maior velocidade em relação àquela pessoa que acessaria o artigo científico, por exemplo, mas também atinge um maior número de pessoas. Mas não significa, por exemplo, que eu vou inserir na mídia social e utilizar aquele espaço de qualquer jeito. Mas eu vou já falar sobre isso. Então, nessa Big Data envolve volume, variedade, velocidade, veracidade, né? Não é tudo que a gente acessa que é verídico. Mas, volto a dizer, nós precisamos ter um olhar crítico, reflexivo, para entender que fake news no campo da saúde, projetada a partir das mídias sociais, não é só aquela mensagem que de início, né, de cara, você já percebe, opa, isso aqui com certeza é fake news. Existem várias possibilidades que chegam nas mídias sociais que são fake news e que irão influenciar o nosso processo de trabalho e irão influenciar o comportamento das pessoas no campo da saúde. Por exemplo, quando eu digo que um artigo que não tem fundamentação metodológica orienta determinado comportamento ou prática na dimensão da saúde. E você, por não entender aquele aspecto metodológico, entender que aquele artigo realmente não tem fundamentação, você acaba orientando. Isso também é uma espécie de fake news e nós precisamos estar atentos. Senão, nós seremos aí uma massa de manobra, digamos assim, e um desserviço em relação à saúde a partir da informação que nós criamos e disseminamos. Então, eu falei volume, variedade, velocidade, veracidade e valor. Tudo isso gera valor, impacto econômico a partir do comportamento das pessoas. Né? Quem acessa por um objetivo e esse objetivo às vezes pode influenciar um determinado comportamento na saúde. E aí a gente tem várias, nós entendemos o seguinte, uma coisa é o profissional da saúde acessar uma informação falsa e ter um senso crítico acerca daquela informação. Uma coisa é o profissional da saúde acessar uma informação e de início entender que aquela informação ela não tem fundamentação, ela é apenas sensacionalista no campo da saúde aqui especificamente. Outra coisa é a pessoa que não é da área da saúde. A pessoa que tem uma dificuldade, né, de entender essas articulações midiáticas em relação à saúde. Por exemplo, existem várias capas de revistas populares, mas que têm um fundo científico, né, assim, camuflado e que vem de matérias que influenciam o campo da saúde. Por exemplo, eu destaquei aqui alguns títulos, como a fábrica de gente, entenda como isso acontece, isso se referindo à clonagem. Adeus aos pneuzinhos, coma sem o medo de engordar,
relação com a indústria farmacêutica, para o emagrecimento, né? Então você fica o tempo todo bombardeado por essas informações. E as pessoas fora da saúde também. Então nossa responsabilidade é muito grande nesse sistema. Tá? Então, como eu disse na aula passada, as pessoas hoje têm aí smartphone. Nós temos mais de 60% de pessoas no Brasil, por exemplo, com acesso à internet. E isso tudo é muito interessante se pensarmos como esse acesso à informação influencia esse comportamento de forma acelerada. E nós não estamos em todos os espaços em que essas informações chegam para as pessoas. Apesar da enfermagem estar inserida em todos os cenários de cuidado em saúde, apesar de sermos a maior categoria profissional da saúde, do SUS, por exemplo. Nós não estamos em todos os espaços, nós não estamos nas casas das pessoas como as mídias sociais estão, mas nós podemos alcançar um espaço de expressividade nesse contexto também. Né? Então, o que utilizar? O que a gente tem que pensar nessas mídias sociais? Né? A quantidade de informação e a modulação de comportamento, como eu disse, a quantidade e qualidade das informações influenciando a educação em saúde e na saúde, e também o excesso da informação estimulando e produzindo ansiedades. E essas mídias sociais fazem muito isso, não é, gente? Vocês não devem perceber isso, vocês devem perceber isso, aliás. Como as mídias sociais elas têm influenciado uma produção de ansiedade. E isso tem um interesse também para nós, né, profissionais da saúde, e aqui especificamente falando para enfermeiros e enfermeiras em formação. E isso influencia comportamento também para a saúde. Mas aqui eu trouxe aqui uma problematização, né? Os aspectos negativos, o impacto, a problemática que são as mídias sociais na área da saúde, a partir da informação, da celeridade, da qualidade, da veracidade e da relação econômica dessas informações. Mas o que fazer diante disso? Diante dessas provocações? O que fazer? Utilizar as mídias sociais. Como? Primeiro nós precisamos entender que o como é muito mais importante do que apenas utilizarmos. Então, como nós comunicamos vai fazer toda a diferença. Não adianta eu trazer aqui uma possível translação do conhecimento, transladar o conhecimento científico de um artigo, apenas entendendo que eu vou projetar a forma como o artigo está no Facebook e isso está de bom tamanho, né? Tá satisfatório. É claro que não. Lembrem-se que eu falei que o conhecimento é um processo relacional. Então eu preciso comunicar de uma forma diferente. Como é que eu vou comunicar de uma forma diferente, mas também utilizar estratégias midiáticas que alcancem as pessoas? Já que nós entendemos que a velocidade também faz com que as pessoas, por mais interessante que seja aquela chamada, as pessoas não permaneçam naquela postagem, naquela publicação que tem uma orientação maravilhosa para a saúde daquelas pessoas. Então eu vou pensar em algumas estratégias de comunicação e de marketing digital na área da saúde a partir das mídias sociais. Vejam que legal. Então, a forma como você comunica saúde é acessível de fato? Tá? Então nós precisamos entender que quando nós comunicamos de forma acessível, utilizando espaços cada vez mais democráticos para o acesso à informação, nós estamos trabalhando também uma dimensão da micropolítica. Nós temos uma relação da macropolítica, por exemplo, as políticas públicas, a política de saúde vigente no país, a partir do Sistema Único de Saúde, a Constituição Cidadã, mas é no espaço da micropolítica que nós vamos ter aí contextos de subjetividade, de transformação social. E essa micropolítica, é claro, articulada como sistema, vai influenciar a macropolítica. E o que isso tem a ver com mídia social e saúde? Tudo. Porque quando eu faço uma orientação eficiente, uma estratégia que possibilita as pessoas acessarem informação e mudar comportamento, significa que eu estou transformando a realidade daquela pessoa, daquele contexto. E essa transformação na micropolítica se dá a partir da produção desejante também, de como eu tenho interesse de mudar aquela relação e as pessoas, aquele contexto, a partir da interação, mas também como as pessoas estão abertas para assimilar informações. Essa abertura para assimilar informação tem a ver com a forma como eu comunico. Então, se eu tenho uma chamada de um artigo científico maravilhoso na área da saúde, que atende os parâmetros técnicos científicos
para aquela publicação, eu preciso entender que a comunicação precisa ser diferente para a mídia social, dependendo do público que eu queira alcançar. É claro, se eu faço uma página para grupos de especialistas, eu não preciso me preocupar tanto com essa popularização do conhecimento a partir da comunicação mais orgânica. Mas nós entendemos que nós precisamos comunicar, e esse comunicar significa interagir com uma dimensão mais ampliada da sociedade. Então eu preciso trazer estratégias de comunicar, de provocar o interesse naquelas pessoas. E aí, entre essas estratégias, existe a associação da fala diferenciada com a imagem. Então existem evidências que revelam, por exemplo, que a utilização de uma imagem que provoca o interesse, desperta o interesse daquela pessoa, associada a uma leitura fluida a partir de uma linguagem agradável, né, gente, sobre aquela informação, num tom mais jornalístico e não sensacionalista, e não é meramente técnico, científico, as pessoas terão mais interesse de ler aquele material. Isso também tem um aspecto de democratização do conhecimento, quando a gente fala, e eu utilizo aqui o Boaventura Souza Santos, para falar das epistemologias do Sul. Ou seja, quando a gente traz o conhecimento para um campo das pessoas vulnerabilizadas à margem, que a gente fala a terceira margem do rio, que estão à margem desse conhecimento científico. São as pessoas que naturalmente não vão acessar o artigo científico, a revista, né, um congresso, uma universidade, mas que têm total direito de acessar aquela informação, não é? E mais do que acessar a informação, precisam ter possibilidade de decodificar aquela informação para a construção do conhecimento. Então pensem as mídias sociais como possibilidade para intervir, uma possibilidade, um contexto para cuidar das pessoas também, tá? E aí a gente vai traçar aqui algumas estratégias de comunicação. Nós podemos utilizar, por exemplo, as mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, podcast. Podcast é sensacional, não é, gente? Você pode fazer várias outras coisas e aqui escutar o podcast. Você pode ir dirigindo para o seu trabalho e coloca o podcast no rádio e vai acessando a informação, né, nesse mundo tão acelerado. Então, se a fake news está naquele sistema já acelerada, chegando até as pessoas, influenciando a saúde, então onde está o profissional da saúde para intervir nesse contexto também? Então, podcast, WhatsApp, blog. No blog é uma possibilidade muito interessante de fazer press release, que é uma chamada mais curta, num tom jornalístico, científico, numa linguagem mais fluida, mais orgânica, para chamar a atenção das pessoas e direcionar a leitura também do artigo científico. Então, quando a gente fala do press release, por exemplo, só a título de curiosidade para vocês, significa eu vou pegar um artigo da área da enfermagem, muito bom, e o que é que acontece no artigo científico? No artigo científico vai ter lá, né, introdução, metodologia, vai ter os resultados, discussão dos resultados, conclusão. Estou falando de uma forma mais ampliada. No press release, o que a pessoa quer, assim, quando ela está andando, ela vai querer saber, por exemplo, nossos familiares que não são da área da saúde, que têm, assim, entre seus 50 e 60 anos, quando estão assistindo o jornal ou no supermercado, que olha aquela capa da revista sensacionalista, que tem um tom ali da saúde, eles querem saber, de início, eles querem saber a informação ou querem saber como é que foi o processo metodológico? Embora seja fundamental o conhecimento do processo, de como aquelas pessoas captaram aquela informação, não é? Então, apreender aqueles dados, aquele conhecimento, como é que foi estruturado. Mas, de fato, as pessoas querem saber de início sobre a informação em si. Então, o press release traz logo o que é. O que está acontecendo aqui? Então, fala, assim, enfermeiras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Campus Macaé, descobriram que esse comportamento associado a esse perfil ocasiona esse tipo de doença ou esse adoecimento. Ponto. E isso pode acontecer com você. Entenda mais sobre o assunto. Aí eu trago aqui todo o que é isso, e aí eu falo quem é que fez, como fez, e aí discuto lá no final. Então, eu tenho que pensar novas estratégias, né? Esse é um compromisso também
não só com a nossa profissão, com a ciência, mas sobretudo com a sociedade. Então aí a gente fala aí do jornalismo científico alcançando as mídias sociais. Não é só jogar lá a informação na mídia social. Tá? Então a imagem é importante. Esse processo de trazer a imagem, uma linguagem diferenciada, vai muito ao encontro do entendimento do Zygmunt Bauman, sociólogo, que trata sobre a modernidade líquida, as relações líquidas, amor líquido, medo líquido. Para ele tudo é líquido, porque no entendimento de Bauman, as coisas têm sido criadas intencionalmente para não durar. Intencionalmente as pessoas não querem permanecer nas relações de conhecimento também. Então eu quero dizer com isso que as mídias sociais é contexto, me desculpem aí, vou pedir aqui uma licença poética para dizer assim, é terra de ninguém. As pessoas, elas acessam a mídia social, seguem uma determinada página, mas elas não têm um compromisso de dizer, ó, eu tô indo embora, tá? Não vou ficar, não tem aqui algo que me chama atenção tanto. Elas simplesmente saem, não é? E saem, e tem toda a razão, a gente faz isso, né, gente? Mas o que eu quero dizer para vocês, se você propõe, então, informar no campo da saúde, é preciso entender isso como uma forma estratégica, que precisa ter quantidade, qualidade e a frequência, né? E estratégias da comunicação, da mídia, da imagem. Eu preciso entender que eu não vou utilizar apenas, não preciso utilizar apenas uma mídia, eu posso triangular possibilidades, né? Eu faço vamos supor que eu fiz um vídeo. Desse vídeo eu posso fazer um podcast, eu posso fazer um post, eu posso fazer um press release. E tudo isso, né, eu trago um artigo para fundamentar aquele vídeo. E tudo isso vai fazer com que essa capilaridade amplie a possibilidade das pessoas acessarem essa informação. Tá? Então eu preciso também pensar em integridade nessa informação. Então tenha muito cuidado com aquilo que a gente compartilha, dissemina. Quando eu falo de imagem, por exemplo, em mídias sociais, eu trabalho como editor de marketing digital de algumas revistas. E nesse sentido, eu vejo algumas pessoas fazendo algo que eu fico preocupado, que é utilizar institucionalmente imagens que não são de acesso público para divulgar conhecimento científico na área da saúde, popularizar o conhecimento. A intenção é maravilhosa, né, gente? Mas o direito da pessoa que tem autor daquela imagem não quer saber da sua intenção. Então tenho muito cuidado com isso. Então se eu quero fazer um canal ou fazer uma recorrência, isso geralmente não tem um problema quando é uma relação pessoal, né? Quando é assim, eu vou lá e divulgo a imagem. Mas quando eu faço isso institucional, eu posso abrir margem para um processo maior, porque há uma visibilidade maior, né? A instituição, a revista está utilizando, aquela empresa está utilizando, então tem que ter esse cuidado, tá?